Neste vídeo, começaremos a estudar como podemos resolver problemas usando métodos de busca. Uma das tarefas abordadas dentro da inteligência artificial é a construção de agentes inteligentes que resolvam problemas. Estes agentes encontram-se imersos em um ambiente, sendo capazes de percebê-lo e selecionar ações que o levarão a solucionar um determinado problema. Para construir esse tipo de agente, precisamos determinar em que tipo de ambiente nosso agente irá atuar, como suas ações impactam este ambiente e de que maneira podemos medir a sua performance na busca pela resolução do problema. Para ilustrar alguns aspectos envolvidos na construção de agentes inteligentes, considere o seguinte exemplo, onde queremos construir um agente inteligente que seja capaz de ir de uma cidade para outra. Por exemplo, um agente que deve ser capaz de ir da cidade de Arad até a cidade de Bucareste. Nosso primeiro passo na construção de um agente inteligente deve ser formular ou modelar o problema que queremos resolver. Este processo corresponde a decidir qual o objetivo que queremos alcançar, quais são os possíveis estados do nosso problema, qual será nosso ponto de partida ou estado inicial, e quais são as ações que nosso agente será capaz de executar. Uma vez formulado o problema, devemos definir como estas informações deverão ser utilizadas para resolver o problema em questão. No nosso caso, queremos resolver os problemas usando métodos de busca. Desta forma, partimos da formulação do problema que fizemos e buscamos de maneira sistemática por uma solução. Vamos voltar ao nosso problema de construir um agente que tem que ir de uma cidade para outra. Como primeiro passo, devemos definir o nosso objetivo. No nosso exemplo, o objetivo é que o agente chegue à cidade de Bucareste. Em seguida, passamos a definir os outros elementos necessários, começando pela definição dos possíveis estados do nosso problema. O conjunto de possíveis estados do problema é conhecido como espaço de estados. No nosso exemplo, cada cidade do mapa pode ser considerada um estado que nosso agente pode passar por alguma cidade. E o conjunto de cidades do mapa é o nosso espaço de estados. Dentro desses possíveis estados, definimos o nosso ponto de partida, no caso, a cidade de Arad. Para atingir seu objetivo, o agente deve ser capaz de fazer ações ou operações que transformem um estado corrente em um novo estado. Precisamos, portanto, definir tais ações. No nosso exemplo, nosso agente poderia dirigir de uma cidade a uma cidade vizinha, ou seja, aquela cidade que está ligada a essa cidade em que ele se encontra através de uma estrada. Finalmente, precisamos estabelecer o que significa ser uma solução do nosso problema. No nosso exemplo, é determinar um caminho que nos leve da cidade de Arad até a cidade de Bucareste. E um caminho, nesse caso, é definido por uma sequência de cidades pelas quais o nosso agente deve passar, saindo de Arad e chegando até Bucareste. Como podem existir vários caminhos que levem nosso agente de Arad até Bucareste, precisamos definir o custo da solução encontrada, que poderia ser o número de cidades pelas quais o agente passou ou a quantidade de quilômetros percorridos. Em geral, estamos interessados nas soluções que possuem menor custo, embora nem sempre isso seja possível de ser alcançado. Uma vez formulado nosso problema, a ideia é, a partir do nosso estado inicial, explorar o espaço de estados de maneira sistemática, através da geração dos estados sucessores do estado corrente. Note que um estado estará representando uma situação real do nosso problema. E de forma a permitir que tal exploração seja efetuada, representaremos os nossos problemas através de um grafo ou de uma árvore. Assim, cada estado do problema estará associado a um nó do grafo. E os vértices ou arestas que ligam tais nós indicam que podemos passar de um estado do problema a outro,
ou seja, as arestas estão associadas às ações que podem ser feitas a partir de cada estado. Portanto, é importante recordarmos algumas definições que utilizaremos daqui em diante, como o que é um grafo, que consiste de um conjunto de nós e um conjunto de pares ordenados, chamados arestas, o que significa um nó ser vizinho de outro, quando existe uma aresta ligando esses dois nós, e o que é um caminho em um grafo, que é uma sequência de nós, tais que os nós adjacentes nessa sequência possuem uma aresta que os liga no grafo. Vamos considerar um outro exemplo, onde podemos identificar algumas situações mais interessantes. Considere que queremos construir um agente que é um aspirador de pó inteligente. Para simplificar nosso problema, vamos considerar que este agente atuará em um ambiente restrito, formado por duas salas contíguas. As ações que nosso agente pode fazer são: ele pode ir para a direita, que eu vou representar pela letra R, ele pode ir para a esquerda, que eu vou representar pela letra L, e ele pode aspirar a sala em que ele se encontra, que eu vou representar pela letra S. O objetivo é termos as duas salas limpas, e definiremos o custo do problema como o número de ações que foram executadas para que o problema seja resolvido. No nosso problema, existem 8 possíveis situações que podemos encontrar, e elas estão apresentadas nessa figura. Podemos ver que tais situações indicam como as salas podem estar limpas ou sujas e a posição do nosso agente, se o nosso aspirador de pó está na sala da esquerda ou na sala da direita. Considere que nosso agente é capaz de identificar em qual dessas situações ele se encontra, ou seja, o ambiente que ele se encontra é acessível a ele. Além disso, ele sabe exatamente o que ocorre quando uma ação é executada. Neste caso, dizemos que o nosso problema é um problema de estado único. Podemos formular este problema da seguinte maneira: o espaço de estados do problema será formado pelo conjunto de possíveis estados do problema que representamos na figura, e que eu vou representar aqui pelo conjunto formado pelas situações 1, 2, 3 até a situação 8. Temos 3 operadores: de ir para a direita, ir para a esquerda e aspirar uma sala. O objetivo do problema é ter as duas salas completamente limpas, ou seja, atingir o estado 7 ou o estado 8. E o custo do caminho solução, que nos leva do estado final até a uma situação que as duas salas estão limpas, pode ser definido como a quantidade de ações que foram executadas, o que corresponde a fazer com que cada ação tenha custo igual a 1. Essa figura ilustra o grafo que podemos construir para este problema da forma como ele foi formulado. Para resolver o problema, basta identificar qual a situação que o nosso agente está e encontrar um caminho até a solução. Pause o vídeo e determine quais as ações que devem ser feitas se o nosso agente estiver na situação 5, onde ele está na sala da esquerda, que está limpa, e a sala da direita está suja. Vamos considerar agora a situação onde o nosso agente sabe todas as consequências de suas ações, no caso determinístico, mas ele tem acesso limitado ao estado em que ele se encontra. Isso porque ele não possui nenhum tipo de sensor e, portanto, ele não consegue identificar o ambiente que ele está. O ambiente para ele é inacessível. Por conta de tal limitação, devemos mudar a nossa representação do problema. Na hora que você ligar seu agente, ele não será capaz de saber em qual das 8 possíveis situações ele está e, portanto, deverá considerar todas elas quando for fazer uma determinada ação. Assim, cada estado no espaço de estados do problema estará associado a um subconjunto do conjunto de situações possíveis formadas pelas situações 1, 2, 3 até a situação 8. Como ele sempre estará em alguma das 8 situações possíveis, podemos descartar o conjunto vazio. Esse tipo de problema é chamado de problema de múltiplos estados.
As ações não mudam, continuam as mesmas de antes, mas o objetivo agora muda. Nosso objetivo agora muda por conta de não termos acesso, ou do nosso agente não ter acesso à informação de qual ambiente ele se encontra. Se o agente chegar à conclusão que está em alguma das salas limpas, por exemplo, ou o conjunto 7, ou o conjunto 8, ou o conjunto formado pelas situações 7 e 8, ele terá alcançado seu objetivo de manter as duas salas limpas. Também aqui o custo do caminho não mudará, porque a gente vai contar cada uma das ações como tendo custo 1. Imagine que você levou o seu agente, seu aspirador de pó, e ele sabe que está em um dos casos possíveis, mas não sabe em qual. Então o estado inicial nessa situação será formado pelo conjunto das 8 situações possíveis que a gente viu anteriormente. Será que existe alguma maneira de encontrar uma solução para esse problema? Ou seja, será que partindo desse conjunto de 8 situações, existe uma sequência de ações que o robô possa fazer, ou que o agente possa fazer, e que leve à solução do problema? Pause o vídeo e, a partir desse conjunto como seu estado inicial, construa o gráfico correspondente a esse problema. Repare que, embora o número de estados possíveis do problema seja de 2 elevado a 8 menos 1, ou seja, 2 elevado a 8 é o número de subconjuntos do conjunto de 1 formado pelos elementos de 1 a 8, menos 1, que é o conjunto vazio, nem todos eles estão representados nessa figura. Isso significa que, a partir desse estado inicial que você utilizou, existem estados dentro do gráfico que você não vai conseguir atingir. Ainda podemos ter o caso no qual, além do ambiente ser inacessível, o efeito das regras no ambiente é desconhecido. Por exemplo, considere que o agente está em uma sala que está limpa e ele faz a ação de aspirar. Eventualmente, essa sala pode ficar suja. Será que, neste caso, conseguiríamos garantir que, partindo de qualquer estado inicial, sempre encontramos uma solução para o nosso problema? Para resolver este tipo de problema, chamado de problemas de contingência, são necessários algoritmos mais complexos, que intercalam busca com a execução das ações para encontrar uma solução do problema.